Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você nesta manhã é esse aqui, ó. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É assim que Deus recebe. Como é que Deus recebe? Em espírito e em verdade. Como é que Deus recebe? Em espírito. Diz assim a palavra do Senhor, João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, à cidade de Samaritana, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tem como tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, nem precisa vir buscá-la. Disse Jesus: então vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, aliás, já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Esse é o tema. Espírito e em verdade. É assim que Deus recebe. Oremos. Pai, esta manhã há um estudo bíblico a ser ministrado à tua casa, a casa do pão, a casa da oração, a tua noiva. Esta manhã há um direcionamento profético a homens e mulheres proféticos. Há um direcionamento apostólico a homens e mulheres que são apostólicos proféticos. Homens e mulheres que entendem e vivem os 5 ministérios dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Homens e mulheres que tocam no céu, que mexem no sobrenatural. A palavra do Senhor, ela é direcionada de uma forma ampla, duradoura, e uma forma assim maravilhosa. E aqueles que a recebem, como o próprio Senhor falou nesse texto, flui, águas vivas, jorram, transbordam. É assim que o Senhor espera e vê para cada um de nós a nossa vida
o nosso dia a dia, que para muitos tem sido pesado, para muitos tem sido penoso, mas para nós tem sido abundante na glória do Senhor Jesus. Então eu lhe peço que nesse estudo bíblico vidas sejam transformadas, sejam honradas pela tua palavra e elas passem a entender o projeto, a maneira, o modo, porque é assim como o Senhor falou e assim determinou. É assim que o Senhor recebe a nossa adoração, em espírito e em verdade. Eu oro no nome poderoso, no nome maravilhoso de Jesus, e a igreja eleita do Senhor, santa e preciosa para Deus, diga amém e amém. Amados irmãos, igreja querida, povo sobrenatural de Deus. Nós vivemos uma época onde muitas pessoas procuram agradar a Deus. Elas têm até um intencionamento, um direcionamento de querer agradar a Deus, de querer cultuá-lo, de diversas formas. Eu não vou dizer aqui e também não vou julgar os modismos, não vou falar assim, isso é certo, isso é errado. Eu apenas vou direcionar o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, o resto é o resto. A Bíblia é insubstituível. Ela é insubstituível. É a voz de Deus, é a escritura dos céus. É a voz que sai do trono como água que limpa e transforma e dá vida. Acabou. Se não passar por essa água, não vai dar vida, vai morrer naturalmente. Então eu não vou dizer, eu vou julgar os modismos. Apenas eu vou mostrar na Bíblia o que é a forma certa, o que é a forma esperada por Deus quando a gente trata de adoração. Adoração não é cantar corinho na igreja. Antes de pregar a palavra, vamos cantar aqui adoração. Não, esse momento de louvor, que nós também chamamos de adoração, é um momento onde nós separamos para que a presença do Senhor prepare o nosso coração para a semeadura da semente da palavra. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores da igreja. Sim. E nós sabemos que há uma frequência do céu. Os louvores mexem no céu, abrem portas no céu. Há curas, há libertação, há tantas coisas na hora do louvor, mas isso não é adoração. Adoração é quando você adora a Deus, quando você invoca Ele, quando você presta seu culto a um Deus único, imutável, invisível e real. Então esse texto que eu tomei como base, e fiz questão de ler os 24 versículos dele, é muito importante. Por quê, amados? Por que eu chamo esse texto de importante? Porque trata de um diálogo entre Jesus e uma mulher, mas essa mulher é uma mulher religiosa. Uma das coisas que eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora é o foco da religião. A religião, ela tem matado muita gente. No mundo inteiro, muita gente tem morrido só por causa da religião. Pessoas que dizem assim, o meu Deus não ama você, então morra. E há pessoas que estão morrendo literalmente e outras estão sendo mortas na sua alma, nos seus sentimentos. Eu chamo essa mulher de religiosa, por quê? Porque ela fala a respeito de Deus, ela diz que serve a Deus, ela diz que adora a Deus, mas quando Deus se apresenta a ela, quando Jesus se mostra a ela, como se mostrou a todos nós, né? Ela não percebeu, ela não viu Deus, ela disse, eu adoro a Deus. E quando Deus se apresentou a ela, ela não percebeu que era Ele. E Jesus mostra não só a ela, mas também mostra a mim, a você, a todos nós, que não é da maneira que ela pensava que é feita. Não era da maneira que ela pensava que era feita. E então, essa manhã, eu quero conversar com você para que a gente alinhe os pensamentos e os propósitos diante do Senhor. Não vim aqui apenas para que você ouça uma pregação e diga bom ou ruim. Eu quero que você entenda o que Deus vai falar e você alinhe os teus pensamentos com aquilo que Deus quer para mim e para você, para vivermos como verdadeiros adoradores, pois o tema já diz, é em espírito e em verdade. É assim que Deus recebe. A primeira coisa que eu quero situar você nessa questão aqui é que judeus e samaritanos eram inimigos religiosos. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. O reino se dividiu em dois. E tudo ficou debaixo de um dualismo. Era o reino do norte lutando contra o reino do sul. Parecia que haviam dois deuses. Criou-se dois lugares para adorar.
parecia que haviam dois deuses, parecia que Deus havia se dividido, o dualismo entrou. Inclusive a religião, né? Os judeus e os samaritanos. Então ocorrem algumas falas nessa passagem aqui que ficam destoadas de algo que eu, a princípio, percebo que deveria unir pessoas. Há falas aqui que deveria unir, mas que na verdade não une, afasta. Então é nesse ponto aqui que eu quero que a gente perceba. Mas no fundo, aquilo que deveria unir, que se esperava para unir aqui, estava separando, que é simplesmente a adoração a Deus. A adoração a Deus nos faz ser um, nos une, é a liga. Mas que nesse caso aqui, a religião fez separar. A primeira coisa que nós percebemos nessa passagem é como é que Deus aqui, para aquela mulher, ficou dividido entre o Deus dos judeus e o Deus dos samaritanos. No versículo 7 e no versículo 9, você vai entender isso. Ela fala assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dá-me de beber da água. Aí no 9, ela diz: como é que, sendo tu judeu, pede para beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que o senhor, que é um judeu, vem pedir alguma coisa para mim, que sou samaritano? Essa mulher, ela fez uma ruptura, como se houvesse na terra alguém maior ou alguém menor diante de Deus. Não, eu sou samaritano e você é judeu. Hoje também é muito assim. Quando você vai para um métier religioso, essas palavras, em outros tons e outras falas, mas ocorrem, não é? As pessoas dizem: você é pentecostal, você é neopentecostal ou você é tradicional? Sei nem o que respondo. Se sou tradicional, tem tradições. Não, se é pentecostal, todos somos. Depois de Atos 2, todos somos pentecostais. Ah, você não é um neo... Há uma novidade de vida em Cristo. Cristo não é morto. Então, amados, não tem resposta aqui. Você é judeu, como é que você me pede água para mim? Não toque em mim, samaritano. Você é calvinista, você é arminiano. Outro dia o rapaz perguntou: você é calvinista? Eu falei: eu sou calvarista. Saiu assim. Ah, mas você crê na predestinação? Creio. Mas eu creio no Calvário. Você é teísta? Você é universalista? Você não é? Aquilo que deveria unir os crentes, separa. A religião é demais, né, irmão? Separa. E outra coisa interessante que eu vejo nesse texto é que sempre um acha que sabe mais do que o outro. Já reparou? Vou ler para você aqui o 10 a 12. Jesus disse: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, você que pediria para ele a água. Então ela respondeu no 11: Senhor, tu não tem como tirar água do poço, você está me pedindo água, como é que você vai tirar água do poço? Ah, você não tem, eu que tenho. És tu porventura maior do que Jacó? Olha só, cara, a religião é assim. Mas vem cá, quem é você? Quem é você? Você é da onde? Qual igreja? Sua igreja fica onde? Quantos membros você tem? Você sabe que eu tinha uns encontros de pastores, eu falei: não vou mais nesses encontros antigos de pastores, de conselhos, de coisas. Porque você chegava lá, o cara veio te perguntar como é que está você, se está bem, tua saúde, sua família. E a igreja? Quanto é que entra na igreja? Eu falei: quando entra, 9 da manhã eles entram. Não, estou falando de dinheiro. Um dia um irmão perguntou assim: quantos membros tem na tua igreja? Eu falei: contando com criança. Aí o irmão falou assim: um pastor. Ué, criança se conta na tua igreja? Falei: vai para o céu? Vai. Eu falei: conta. Veja que a mulher dizia que conhecia Deus, e é aqui que eu quero começar a ministrar a você.
A mulher dizia que conhecia Deus, irmãos, como eu e vocês estamos sentados aqui e dizemos que conhecemos. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui se conhece a Deus, todos vão dizer conheço. E se eu pedir 5 para vir aqui e disser assim, me explica então para você quem é Deus. Cada um vai dizer uma forma. A mulher, ela dizia que conhecia a Deus. E quando ela esteve de frente com aquele que é o próprio Deus, ela nem percebeu que ele era. Às vezes acontece com a gente, irmãos, a gente está diante de situações, a gente não sabe que aquilo ali é Deus que está fazendo. A gente não sabe que é Deus que está fazendo. Essa semana um pastor amigo nosso teve uma dor no coração e foi internado no hospital, Aí todo mundo começou, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu falei assim, Deus está no controle, irmão. Aí os religiosos, que são de diversas denominações, os religiosos vieram. Vocês aí, os deterministas, Deus está no controle. Eu falei, cara, eu não estou criando religião, eu não estou falando de doutrina, eu só estou falando que Deus está no controle. Não, mas nós temos que orar para o pastor sair rapidamente. Eu falei, é um pastor que está dentro de uma ala de um hospital. Que maravilha. Você consegue compreender um pastor junto com 6, 7 pessoas num lugar enfermas? O que esse homem não pode fazer ali dentro? E fez. Quando ele acabou de fazer a obra do Senhor ali, ele teve alta, e todos perguntaram, e aí? O médico disse, nada. Nada. Aí eu te pergunto, o que ele foi fazer dentro daquela ala de um hospital? Pregar, evangelizar. Mas nós crentes que acreditamos em Deus, primeira coisa que a gente faz, tira ele de lá, tira o pastor de perto das ovelhas, tira Jesus, Jesus, meu Deus, tira o pastor de perto das ovelhas. Aí Deus falou, não, filhos, o pastor tem que estar perto das ovelhas, nem que seja dentro de uma ala de um hospital. Então, às vezes a gente cria um Deus nosso, irmão, um Deus próprio, o nosso próprio Deus. Não, tem que ser assim. Mas como é que o Senhor diz que conhece? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus falou assim, antes do avô eu era. Antes de Abraão. Aliás, querida, Abraão viu o meu rosto. Então, irmãos, a gente tem que começar a pensar como a Bíblia pensa. E acreditar como a Bíblia quer que a gente viva. Por que eu digo isso? Porque quando a mulher começa a dividir Deus em dois, lá no versículo 20 a 24, no finalzinho, Jesus vem e diz o que ela deveria fazer, o que era o certo, o que era o correto. Jesus diz assim, ela diz, nossos pais adoravam neste monte, no Gerazim. E você agora, judeu, diz que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus falou nada. Jesus disse isso aqui no papo? Jesus falou isso aqui? Ó, mulher, é lá em Jesus falou isso? Mas como é que ela disse que falou? Está vendo como é que nós criamos coisa da nossa cabeça e achamos que é Deus? Aí diz, Jesus, mulher, pode crer, mulher, que a hora vem. E quando nem aqui nem lá. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que o lugar geográfico ia cair. Que a igreja ia ser o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo não iria mais visitar as pedras lá, mas sim as pedras vivas que somos nós. Amém, igreja? Diga-se, a igreja sou eu. Diga, a igreja sou eu. Pastor, então para que precisamos desse imóvel? Para que estamos criando mais um imóvel? Porque Paulo disse que a igreja tinha que ser organizada. Aliás, não está na pregação, deixa eu só responder para a internet. Porque alguém falou assim, não precisa mais de ter templo de pedra. A igreja, onde tiver crente, para ter igreja tem que estar reunido. Foi isso que Paulo falou? Somos membros, e quando os membros, olhos, pé, o pé não pode... Lembra disso? Quem lembra disso aqui? Quando está reunido, aí ele diz, aí é o quê? Igreja. E para ter igreja, tem que ter organização. Então, coloca-se dentro de um lugar, aí se eleva cargos e ministérios, vocações e dons.
A uns Deus chamou o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí Paulo escreve a Tito, escreve a Timóteo e diz assim: Deus levanta presbíteros, e o presbítero tem que ser... Agora, só para a gente sair desse ponto, só para sair desse ponto. Eu estou respondendo a pessoas que me perguntam na internet, que assistem nosso canal, que não entende. E tem gente sempre que faz umas perguntas, eu estou respondendo a você. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você da internet. Para que Paulo explicou para ter presbítero e diácono se não tivesse igreja? Eu vou levar para minha casa um presbítero e um diácono? Você vai levar para a tua casa um presbítero e um diácono? Presbítero e diácono serve para quê, irmão? Para um lugar físico. Um é o preside, o que governa, o que direciona coisas. O que o presbítero vai direcionar coisas? Eu vou na casa do... Já que eu não preciso de templo, eu vou na casa do irmão. Ó, irmão, deixa eu ajeitar a tua geladeira. É para isso que você precisa ser presbítero? Se diácono é serviço, é para ter um lugar para ter a diaconia. Então, se você que está aqui agora, esquece lá, agora a gente está aqui. Se você pensa assim também, não, pastor, eu acho que não precisa de igreja. Então tá bom, irmão. Então eu vou escalar um diácono e um presbítero para morar na sua casa. Precisa disso aqui, irmão. O corpo precisa estar reunido. Se é aqui, se é debaixo de uma árvore, até debaixo de uma árvore vai ter que ter posicionamento de presbíteros e diáconos. Porque se for de noite, tem que ter um cara para organizar as questões, se vai ter luz, não vai ter luz. Vai ter que ter um diácono, porque alguém vai chegar precisando ser servido, ser ajudado, ser cuidado. Alguma coisa vai acontecer, vai cair uma manga na cabeça de alguém, então vamos aparar. Amados, pense como Deus pensa. Essa mulher estava pensando fora do pensamento de Deus. Você, Jesus, diz que ela... Jesus é educado, hein? Jesus podia falar assim, quando que eu disse? Nunca disse isso. Mas já que a senhora está dizendo, eu vou te explicar. Creia que vem a hora, já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Aí ele vai dizer, no 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação veio dos judeus. 23, mas vem a hora e já chegou a hora, e é aqui que é o ponto crucial da nossa pregação. Já chegou a hora, irmãos, que nós que dizemos, que adoramos a Deus, não podemos ficar como aquela mulher, discutindo coisas, pensamentos vãos, mas alguém disse, você sabe que com o advento da internet, isso aí se tornou muito grandioso, é difícil, você prega uma coisa, eu prego uma coisa aqui para você, daqui a pouco, mais tarde ou amanhã alguém bota, mas o pastor não sei aonde diz que é assim, poxa, quem é o pastor dessa igreja? Sou eu, o de lá é o de lá. Se lá o cara bota lá a vassoura que tira demônio, tudo bem. Aqui a gente acredita que demônio sai no poder do nome de Jesus. A questão não é onde se faz. A questão é o quê, pastor? É como se faz. Não é onde se adora, é como se adora. Não é onde. Porque essa questão do onde também, agora eu vou inverter o processo. Há pessoas que pensam assim, eu sou crente quando eu entro daquele portão para dentro. Entrei aqui, agora eu sou crente, com licença, agora eu sou crente, agora eu sou crente. Aí sou crente aqui, aleluia, 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 aleluia. Aí quando eu saio do portão, deixei de ser crente. Não deixei de ser crente. O Espírito de Deus não sai de mim, ele continua comigo. Então você pode estar dentro do templo, e Deus não receber a sua adoração, o seu culto. Você pode estar aqui nessa manhã e Deus não está recebendo nada. Porque não é o lugar. O certo é que quando você oferece a Deus o seu culto, você deveria lembrar desta maneira correta ali. Ele vai dizer no 24, Deus é Espírito. E por ser Espírito, Ele importa. Ele acha que isso é importante, se importa com isso. Que os seus adoradores o adorem da maneira que ele recebe. Como? Em espírito e em verdade. É dessa maneira que Deus recebe. Deus dá duas formas de adorá-lo. Em espírito e em verdade. E nós não podemos desvincular essas coisas. Há um versículo que o pastor leu antes lá, que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo vai falar para a igreja a respeito de momento de adoração e louvor ao Senhor. Ele diz, irmãos, eu vos rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
Então, o nosso corpo faz parte da adoração. Já caiu aquela história de, não, Deus só adora em espírito, então, na verdade, é só o meu espírito. Não, Deus ama a adoração que parte do teu espírito. Não é que só o teu espírito adora, porque ele diz que o teu corpo precisa ser apresentado junto. Porque não tem como o seu espírito andar sem o corpo, aqui ninguém é Gasparzinho. Então ele diz que no nosso corpo apresentado precisa ter um sacrifício, mas não pode ser mais o sacrifício morto como era no Antigo Testamento, nem profano, tem que ser santo. E mais do que isso, o sacrifício a Deus que ele recebe de um culto racional, ele diz ali, tem que ser agradável. Eu tenho que agradar o coração de Deus e Deus tem que se agradar de mim. Eu não posso criar uma adoração a Deus se não for agradável. Eu só vou fazer desta forma, se for em espírito, se for em verdade. De outra forma, não vai ocorrer, não vai acontecer. E ele amplifica isso aqui no versículo 2, algo que a gente conhece de cor. Se eu ler com você de cor, você conhece. Mas a gente precisa entender que ele está dizendo aqui que você não pode parar e se conformar com o presente século. Aquela mulher se conformou com o momento daquele tempo, que as pessoas ensinavam a ela que para adorar a Deus tinha que ser no Gerazim. E ainda ensinaram a ela dizendo, se um judeu chegar, agride ele, dizendo assim, vocês dizem que ela... Ninguém disse nada disso. Tem coisas que a gente cria na nossa cabeça. Então ele diz, não se conforme com isso, transforma. Por que eu gastei hoje 52 minutos do culto falando para você, para a tua alma? Eu falei diretamente à tua alma. Por quê? Para que você possa renovar a mente, não é para você ficar, poxa, pastor falou para caramba, não. É necessário falar, porque você só aprende ouvindo e vendo. Vendo é mais rápido ainda, diz o neurocientista disse, e quando eu falo, existe 2 segundos de retardo da minha voz para as tuas concepções. Por isso que quando eu falo, você pode pensar, será, não é? Dá 2 segundos de delay. Ele diz que quando você enxerga, quando você vê, é bilionésimo de segundo, não tem percepção quase. Então eu vou falar só um negócio aqui, só para quem não foi ontem, que não tem nada a ver com a pregação, eu vou sair e vou voltar. Olha só, ele diz que pais aqui que tem criança, até quantos anos que ele falou? Que fica no celular mais de 2 horas por dia? Até 16 anos. Criança, ouve, você tem que ouvir agora, porque eu sei que agora o teu ouvido vai tapar, mas você vai ouvir. Crianças até 16 anos aqui, você é pai de criança até 16 anos, que teu filho fica 2 horas por dia no celular, ele falou literalmente, está lá, vão ser crianças retardadas e problemáticas no futuro. Então, se você quer um filho retardado e quer um filho no futuro problemático, deixa ele direto no celular 2 horas. Todo dia. Deixa ficar lá. Pelo menos ele está quieto, pastor. Mas no futuro você vai ver o que ele vai fazer com você. Isso eu já tinha ouvido aqui em outras falas pelo professor Mário. Ele deu uma aula aqui falando sobre o tempo que aquilo queima os neurônios das crianças e mexe na estrutura da criança. Que mexe na estrutura da criança. Então, o que você acabou de ouvir agora, você não pode deixar entrar no ouvido direito e sair no esquerdo, irmão. Porque a gente ouve e fala assim, que coisa, dezembro eu vou dar um outro melhor para ele ficar o tempo todo. Pastor, mas ouve, o senhor falou que ia ser rápido, mas o senhor já está esticando, porque eu preciso te explicar algumas coisas. Você vai dizer assim, mas se eu não der o telefone para ele, esse menino não vai ficar quieto, ele vai quebrar tudo lá em casa. E o meu vizinho, o que teu vizinho tem a ver com a tua vida? Eu te pergunto. Porque quando essa criança crescer, passar de 21 anos e aparecer no jornal da cidade, o teu vizinho vai ser o primeiro a apontar o dedo e dizer assim, aí, o crente. Aí, filho de crente, ó. Então esquece vizinho. Cuida da tua casa. E homens, quinta-feira a gente tem um compromisso aqui, 7h30 da noite. Vamos voltar para a pregação. Renove a tua mente, porque se você não renovar a tua mente, você vai envelhecer. Disse o neurocirurgião, disse a doutora gerontóloga, falou que as pessoas envelhecem não é por causa do tempo de vida, envelhece por causa daquilo que elas têm na sua mente. Todos os 3, o urologista, a gerontóloga e o neurocientista falaram a mesma coisa, você é o que tem na sua mente. Para você poder experimentar o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus, transforme a tua mente, seja uma pessoa de mente aberta, não diga,
isso não tem nada a ver, eu não preciso disso. Você sabe que eu convidei 85 irmãos para quinta-feira estar aqui conosco. Um disse para mim, eu já sou velho, já tenho muito tempo de vida, o que eu vou aprender? Eu disse para ele, você não vai aprender, você vem ensinar. Que eu vou estar aqui para aprender com o Senhor. A diferença, irmão. Eu estou aqui para aprender, não estou aqui para ensinar. Voltemos, Guilherme, por favor, o texto base, porque Jesus dá duas formas de adorá-lo. Os verdadeiros adoradores. Quando Jesus fala dos verdadeiros adoradores, ele está dizendo o que, irmãos? Implícito ali. Se existe o verdadeiro, existe o falso. E nós temos que estar na posição de verdadeiro. Então ele fala de adorar o Senhor em espírito e em verdade. 24 ele afirma isso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores, os verdadeiros, o adorem em espírito e em verdade. Então eu vou falar desses dois pontos só. Primeiro, adorar a Deus em espírito. Diga, adorar a Deus em... Não é o Espírito Santo. Você reparou aqui que está em letra minúscula. Ele está falando do nosso espírito. Por que ele está falando isso? Porque você pode adorar a Deus na sua alma. E se você adorar a Deus na sua alma é perigoso. Você vai ser levado pelas emoções. E muitos de nós somos enganados pensando que estamos adorando a Deus em espírito, estamos adorando a Deus na nossa alma. E se você adorar a Deus na sua alma, você vai ser enganado e vai dar problema. Como disse o irmão ontem, vai dar ruim lá na frente. Deus não aceita nada que não seja através do nosso espírito. Por quê, pastor? Porque Deus não aceita nada que não seja do nosso espírito e que seja fora de Jesus. Deus não aceita. Guarda isso na tua cabeça. Vou repetir para você. Deus não aceita nada que não seja através de Jesus e que não venha através do nosso espírito. Vou ler para você Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, por meio de Jesus. Deus só aceita se passar pelo sacrifício de Jesus. Senão Deus não aceita. Você pode fazer uma coisa mirabolante, rica, suntuosa até, mas se não tiver passado por Jesus, Deus não aceita. E por que, pastor, ele disse que tem que ser através do nosso espírito? Porque o nosso espírito é a única parte do nosso corpo que foi totalmente ligado a ele. 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor, agora ele é o quê? Um espírito com ele. Então, no teu espírito é a única coisa 100% conectada com Deus hoje. Se você for adorar a Deus na tua alma, você pode ser enganado. Vou já repetir isso por 3 vezes hoje. Por que muitas vezes, mas muitas mesmo, inúmeras vezes, a gente fica assim, eu estou assim, me sentindo, não sei, pastor, não sei nem te explicar o que eu estou sentindo. É porque a tua alma está gerenciando os teus pensamentos, não é o teu espírito. A alma, ela é muito vulnerável, ela é muito volúvel, volátil, fraca. Ela um dia, você se alegra, você dá pulos de alegria, 5 minutos depois você está depressivo. Então, se você for adorar a Deus assim, você vai adorar muito pouco. Porque a gente tem muito mais coisas que a gente vê que são negativas do que positivas. Então, a gente precisa adorar a Deus da maneira correta. Como é que a gente adora a Deus da maneira correta? No Espírito. Existem alguns tipos de obras relatadas na Bíblia que a gente pensa que é do Espírito, mas não é do Espírito. E a gente pensa que está adorando a Deus da maneira correta, igual aquela mulher que achava, não, Jesus, é aqui, quem é você mesmo, Jesus? Seu Jesus, olha só, vocês estão dizendo, não disse nada, mas tudo bem, que o senhor não diga, mas é aqui, não é lá. Mas Jesus falou, onde está escrito que é aqui, não é lá, que é lá, não é aqui? Vamos para a maneira correta. Porque existem obras que a gente pensa que é Bíblia e que não é. Por exemplo, obras da carne. São coisas que não agradam a Deus. São manifestações da nossa natureza adâmica, que é uma natureza que está dentro de mim e de você, que os crentes não param para perceber. Nós temos entre nós um Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão.
No espírito, o segundo. Há o Kadmon e há o Rishon, que é os que eles chamam no hebraico, o Adão Kadmon, que eu não vou nem te explicar isso aqui, senão a gente não sai daqui, que é muito mais amplo do que você imagina. Não é a questão apenas de um ser, é muito mais amplo, irmãos. Eu queria ter um dia inteiro para conversar com vocês coisas, para poder ver se a gente sai de um estágio sobrenatural para essa terra que está precisando. As pessoas estão muito presas ao humano, ao que vê na TV, ao que aceita no WhatsApp. Eu vejo toda hora no grupo da igreja, pessoas pedindo coisas no grupo da igreja que nem existe. Fala, vai lá no boatos, é tudo boato. Mas a gente acredita naquilo ali. A gente acredita em tudo que se fala. A gente não para, não pesquisa, não pergunta. A gente não vai à Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que se unem ao Senhor é um espírito. No Espírito estamos com Deus, fora do Espírito pode ter engano. Obras da carne são enganos, Gálatas 5. Ele vai dizer do 19 ao 21, ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Pastor, feitiçaria está falando de crente, existe feitiçaria no meio de crentes? Estou te falando, obras da carne. Inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Pode ler depois da vírgula? Leia. Não herdarão. Meu Deus! Pastor, agora estou entendendo por que a gente acha que está adorando a Deus e as coisas não estão rolando, não está acontecendo. Eu não estou herdando a riqueza do reino. Meu Deus, é uma luta. O Senhor fala assim, mas como é que pode, Ana, mexer no sobrenatural? Porque eu não consigo mexer nem no natural, não consigo. Porque a gente não está herdando o reino. Pode ser uma obra da carne, já dei a lista, não vou repetir, leia em casa. Pode ser as obras da lei. O que eram as obras da lei? Rituais momentâneos. Rituais que serviam da sombra no Antigo Testamento, mas que apontavam para o sacrifício verdadeiro, o real de Jesus. Pastor, a lei era do capeta, do demônio. A lei era divina, a lei era Deus, a lei era pura, a lei era boa, para o período dela. Para o período dela. Hoje nós vivemos o período da graça. Hoje nós não vivemos o período da lei. Pastor Guilherme falou algo aqui, um dia desses aqui, algo muito importante que poucos perceberam. A graça também é uma dispensação, um período, vai acabar, tá? Sabia disso, crente? Tem crente que não sabe disso. Quem nunca ouviu falar nisso? Paulo falou que existe o tempo até a plenitude do tempo, da graça. Vai chegar uma hora que a porta da graça também vai fechar. Então você tem que ficar atento a essas coisas. Não é só sentar no banco da igreja. A gente precisa entender o que está acontecendo no contexto da nossa vida. Pastor, por que eu não estou herdando o reino? Estou te explicando tantas coisas ali. Você pode estar vivendo de uma obra da carne. Você pode estar vivendo uma obra de um pacto fora do pacto que estamos vivendo hoje. Hoje Deus mudou a aliança. A aliança hoje é da graça. Hebreus 10, versículo 1 diz, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ela nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereciam. Todo ano, lembra de Eucana? Acabei de falar agora, ia lá todo ano oferecer aqueles sacrifícios humanos, segundo o que a lei de Moisés pedia. Hoje a gente oferece a Deus sacrifícios de lábios, você acabou de ler agora há pouco, por meio de Jesus. Então Deus envia Jesus com o seu sacrifício perfeito, santo. E ele faz o quê, pastor? Ele dispensa agora qualquer outro tipo de sacrifício que não seja o sacrifício dele na cruz. Bota isso na tua cabeça. O simbolismo da lei mosaica, Deus não aceita. O simbolismo da lei mosaica, Deus não aceita. Eu tenho na minha casa uma menorá. Eu tenho amigos judeus. Eu tenho uma menorá. Uma estante da minha casa, uma menorá. Um dia um irmão chegou lá em casa e falou assim, em vez de que o irmão ter uma menorá, eu falei, está aqui, ó.
Não está ali. Eu falei, não, está aqui. O Espírito não está ali. O Espírito está aqui. Aquilo é apenas um abajur, um bibelô, como é que fala? Um enfeite. Então as pessoas, elas, o cara olhou e ficou assim, meu Deus, Jesus, quase queria levar o negócio. Falei, rapaz, isso aí nada, isso aí é só uma simbologia que no Antigo Testamento tinha valor. Mostrava a ação do Espírito Santo na vida do homem. Hoje o Espírito Santo não está num aparelhinho, hoje o Espírito Santo está dentro de nós, amém, igreja? Então, o simbolismo da lei mosaica, Deus não aceita. Deus não aceita mais nenhum sacrifício e oferta segundo a lei de Moisés. Vou ler 2 versículos para você, anote. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da carne ou obras da lei. Amém, amados? Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ele não é justificado por obras da lei, mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém o quê? Ninguém será justificado. Então, as obras que Deus recebe no Espírito. Se for no Espírito, Deus recebe a tua adoração. Pastor, se pular para o ladinho, for para a alma, Deus não recebe. Se for para a carne, Deus não recebe. Se for obras da lei, Deus não recebe. E se for obras das trevas, aí que não recebe mesmo. Porque existem obras das trevas. Crente não pratica a obra das trevas, mas como a gente fala para o mundo hoje, há pessoas que praticam obras de trevas. São liturgias, são ensinamentos que não seguem essa doutrina. E eu tenho um conselho para você, crente, em cima disso. 2 Timóteo 4,3 diz que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, haverá tempo, já é o tempo, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Fique atento a isso. Ah, pastor, eu gosto de ouvir tudo, eu ouço tudo e só retenho o que é bom. Se você não sabe reter o que é bom, nem ouça. Eu sei estar no lugar, ouvir e reter aquilo que é bom. Isso aqui não me influencia, ponto. Mas se você não é assim, se você fica agitado, pastor, eu fui numa igreja, o irmão disse lá que predestinação é do diabo, então você não pode ir em qualquer lugar. Porque eu sei entrar no lugar, e se as pessoas falarem assim, predestinação é do diabo, e me der a oportunidade, eu vou explicar que não é, e vou mostrar que ela é amplamente celestial e divinal. Então você tem que estar cuidado disso aí. Paulo está falando, ele vai dizer mais, olha aqui, 2 João 1, 8 a 11, mais forte agora, hein? Acautelai-vos para que não percam, vocês não perderem aquilo que nós temos realizado com esforço. É o que eu te falei agora há pouco, do esforço que se tem para ministrar a palavra, mas para que vocês possam receber não só um galardãozinho, mas um completo galardão. E diz o 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina? Esse tem Deus, ele tem o Pai, que é a figura do Criador, e o Filho, que era a manifestação de Jesus naquela época. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, a sã doutrina, o que a Bíblia diz, irmão? Você pode ler, por favor? Pastor, mas não tem nada a ver, pastor, é meu amigo, minha amiga. Nem vou dar o exemplo, porque agora as pessoas pegam os exemplos, cortam o meu exemplo e botam na internet. Mas eu vou dizer um negócio, cuidado com o que você leva na sua casa. Só para te alertar um negocinho. Olha para mim aqui, baixa a cabeça não, olha para mim. Jesus tinha quantos discípulos que andavam ao lado dele? Mas quem que ele almoçava? Com quem que ele almoçava? Com quem que ele almoçava? Que fazia comida, ficava agitado. Estou fazendo comida para o Senhor, minha irmã não me ajuda. Quem? Você já viu Jesus indo almoçar em casa sem ser daquele que ele tinha? Então você tem que saber e selecionar quem entra na tua casa para comer com você, irmão. Porque a nossa casa é um lugar santo. E quando eu digo casa, estou dizendo beit. Eu estou dizendo tua casa física e estou te falando da tua casa espiritual. Os irmãos podem compreender assim? Diga graças a Deus. E no 11 ele termina dizendo,
Porquanto aqueles que dão boas-vindas faz cúmplice das más obras. De vez em quando vão as pessoas lá em casa, bate lá, vou lá, pois não, olha, nós somos testemunha. Eu falei, eu não vi nada. Não, mas nós somos. Falei, tudo bem, então antes da gente estudar a palavra, vamos orar. Ah, não temos tempo, não ia estudar agora comigo a palavra. Se não traz a doutrina, vamos orar a Jesus. Não podemos orar a Jesus, então não tem papo. Não tem papo, não vou dar ideia para você. Se a gente vai falar, vai dar direito de falar e de ser ouvido. E eu vou falar o que Jesus diz. Não, mas Jesus não, então está fora. Se Jesus está fora, está tudo fora. Amém, amados? Tudo que tira Jesus do centro da adoração se opõe a sã doutrina. Não veio do Espírito, está fora. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em... Volta lá de novo, Guilherme, por favor. 23 de novo. Próximo. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em... Porque é isso que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é Espírito. Deus é carne. Lei. Deus é trevas. Deus é o quê? Então Deus só aceita em Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E agora ele diz o quê? Em... E eu termino falando da verdade. Porque há pessoas que podem até tentar intencionar a Deus em espírito. Agora, o que eu vou te falar nesses 5 minutos é mais forte ainda. Ou tão forte quanto eu te falei até agora. Porque para você ser um verdadeiro adorador a Deus, você tem que ser estar baseado na verdade de Deus. Porque se você não for baseado na verdade, se for baseado na mentira, é satânico. Tudo que é baseado na mentira é satânico. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Tudo que é baseado na mentira é satânico. Jesus disse em João 8,44: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos desse pai. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais ele conseguiu fazer algo. Ele jamais se firmou aonde? Porque nele não há verdade. Quando ele profeta mentira, ele está falando do que é natural dele, do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e o autor da mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo que for mentira é satânico. Repita isso. Tudo que for mentira, satânico. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Sabe quem disse pela boca daquela mulher? Satanás. Que Jesus não falou aquilo. Jesus não falou aquilo. Senhor, jamais tu irás à cruz. Mas a Bíblia fala desde Gênesis 3,15 que ele vai pisar a cabeça. Pedro, a Bíblia toda diz que Jesus vai à cruz. Aí Pedro diz assim, não vai. Como é o nome disso? Fazer a palavra de Deus de mentira. Aí Jesus chama Pedro de quê? De Cefas. De Simão. Chama de quê? Rassatã. Por quê? Porque ele estava mentindo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós crentes temos que lidar com essas coisas de uma maneira bem ampla e clara. Se nós queremos adorar a Deus, antes de mais nada, nós temos que deixar, ou nos deixar, se levar pela verdade, irmãos. E o que eu mais vejo no mundo gospel é o chamado mentira. Eu vou ler 3 passagens com você. 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, como aquela mulher dizia que conhecia, vamos partir do princípio dela, diz que eu conheço a Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui há um abismo, há um hiato muito grande aqui, ó. Verdade e mentira. Conhecemos a Deus, vivemos na verdade. Se não conhecemos a Deus, não vai andar na verdade, disse Jesus, vai viver na mentira. Agora na segunda carta, João amplia. No capítulo 1 ele vai dizer assim, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem eu amo na verdade. Que ele podia amar de brincadeira, de mentira. Não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a verdade. Eu amo na verdade, eles conhecem a verdade, versículo 2. Por causa da verdade é que permanece em nós
e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade, amor. Acabou, pastor? Não, no 4 ele vai falar de novo. Eu fiquei muito alegre, sobremodo alegre. Por quê? Porque ter encontrado dentro dos teus filhos, os filhos da Senhora eleita, a igreja do Senhor, aqueles que andam na verdade. E o que é andar na verdade, pastor? Ele vai responder para você. É andar de acordo com os mandamentos que recebemos de Jesus. Então, se eu não ando na verdade, eu não conheci a Deus, eu estou atolado na mentira e Deus não aceita a minha adoração. Não estou dizendo que você possa... Pastor, mas há pessoas que entram dentro de um culto e cantam, e bate palminha, e canta, e aleluia, e glória a Deus, e aleluia, mas Deus não recebe, por causa da mentira. 3 de João agora, Paulo reforça de novo. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos teus irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Conhece, vive, porque anda. Conhece, vive, porque anda na verdade. Não tem maior alegria do que esta. Qual é a alegria? De ouvir que os meus filhos andam na verdade. Termino dizendo, se queremos adorar a Deus da maneira correta, nós precisamos, primeiramente, entender que adoramos a Deus em espírito. Qualquer coisa fora do nosso espírito, esquece. Pode ser bonito, pode ser dantesco. Dantesco. Parece, mas não é. É fake. E outra, temos que adorar da maneira correta. Temos que deixar a mentira e temos que casar com a verdade. Eu não sei se eu coloquei, na minha mente está aqui o Tiago, eu coloquei, Guilherme, o último versículo, Tiago, coloquei, está na minha mente. É um versículo que me falou muito ao coração, porque Tiago diz assim, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. É você pegar tudo que é verdade e você reduzi-la à mentira. Eu vou dizer isso aqui de uma forma prática. Essa forma prática da gente pegar a verdade, porque a verdade é Deus. A verdade, ela quase você consegue pegá-la. A verdade, quase você abraça ela. É Deus. E quando você transforma essa verdade, você humilha essa verdade, você transforma essa verdade em mentira, você está ofuscando um princípio divinal e você está entrando num campo maligno. Por isso que ele está dizendo, não minta contra a verdade, não pegue a verdade de Deus e transforme em mentira. Isso aqui é assunto até para outra pregação. Pessoas que pegam a Bíblia, Deus está falando de um jeito, e é a verdade de Deus, a gente está transformando em mentira. Isso aí você pode, durante a semana, pensar um monte de coisa que você quiser pensar. Nossa, tem gente que Deus fala assim, mas eles falam que é desse jeito. Isso aí é uma mentira. Acabamos de receber um conselho agora de João, disse, nem receba essas pessoas perto, nem para ouvir. Se você não conseguir, você vai ser enganado por elas. E você vai entrar nessa ponte satânica. Outra coisa também é você mentir contra a verdade. É você dizer assim, eu não sei o que está acontecendo, como se o Espírito Santo de Deus não operasse no crente. Como se a gente não fosse direcionado por ele, como se a gente tivesse ao léu. Na verdade, eu só tenho aqui no meu bolso, peraí, acho que eu tenho uma carteira de membro. Não, não é carteira de membro, você tem um selo do Espírito. E eu creio que o Espírito Santo fala aos nossos corações. E se ele fala, a única coisa que ele fala é o quê? A verdade. Então, Tiago está terminando para a gente dizendo, não minta contra a verdade. Tiago termina dizendo e eu termino dizendo, Deus procura verdadeiros adoradores. Se aos verdadeiros, chegamos num fato aqui, uma conclusão. Se aos verdadeiros, aos falsos. Os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade, como eu explanei para vocês agora. Então, esqueça a religiosidade, irmãos. A religiosidade está acabando com os crentes. Tem gente que acha que ser religioso é só botar uma burca, outros acham que é colocar um vestidão, outros acham que é um chapéu na cabeça e bater um pandeiro, outros acham que é uma gravata apertando, outros acham que é outra coisa, que é livre demais, que eu posso fazer o que eu... Isso tudo é
religiosidade. Está acabando com a igreja. Volte para Deus e o adore. Quando eu me volto para Deus para adorá-lo em espírito, eu estou em conectividade plena. Não há falha, não há perda da conexão. Não há perda. Já viu quando você tem uma internet, você fala, poxa, não está legal. Você fala, poxa, eu contratei 15, mas não está dando 15, está dando 7 no reloginho. Não, quando Deus está em verdade, a passagem é total. Se é 15, é 15. Não tem 14,5, é 15. Porque é em espírito, é um cabo que vai até o trono da graça de Deus. E outra, quando você for adorar a Deus, adora Ele em verdade. Foi assim que Ele pediu. E assim nós seremos considerados verdadeiros adoradores e não um fake apenas. E por mais emocional que a gente possa ser, irmãos, por mais emocional que a gente possa ser, tem gente que tem as suas emoções afloradas, eu também tenho. Quando eu quero chorar, eu choro, quando eu quero sorrir, eu sorrio, se eu quiser pular, eu pulo, mas isso tem que passar pelo crivo do Espírito e da verdade. Eu posso adorar a Deus fake, oh meu Deus, na carne, oh meu Deus, com obras da lei, oh meu Deus, com obras da carne, oh meu Deus, com obras das trevas, Deus não aceita. E eu posso também mentir, fingir que é uma coisa e não ser, das duas formas. Vou dizer que o apóstolo falou ontem, um termo que minha mãe usava muito, pode tirar o cavalinho da chuva. É perda de tempo. E eu vou terminar só com uma frase. Só uma frase, já falei bastante hoje, ouve? É o que acontece com muitos crentes hoje. Você que está na internet, que está assistindo aí, de repente você fala assim, eu estou desanimado, eu não me desanimo, porque eu estou em espírito e estou em verdade. Para desanimar, você tem que estar fora do espírito e tem que estar ligado a alguma mentira. Ponto, irmão. É nu e crua. É nu e crua. Para eu me desanimar, eu tenho que estar fora da verdade. Porque eu não vivo daquilo que eu acho, eu vivo de um propósito. Deus disse para mim, Gustavo, com 7 anos de idade, você vai ser um pastor. Acabou. Há 2 anos atrás ele falou, vai construir. Eu não vou ficar aqui, meu Deus! Não vou. Eu tenho um propósito na minha vida. É a verdade de Deus. Fora da verdade, não tem Deus. A tua casa é casa de Deus. Tua vida é vida para Deus. Teu ministério é ministério de Deus. Tua obra é uma obra divina. E Deus disse, não faça relaxadamente. Muitos de nós aqui, durante essa semana, que começou no domingo passado e terminou ontem, nem orar pelos filhos oraram. Nem orar pela sua família, pelo seu trabalho, nem orar por nada, nem fez nada. Mas eles querem a glória de Deus. Amados, são obras da carne. Amados, estão fora da verdade. Eu não posso chegar aqui, vamos orar aqui agora e vamos... Não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai. Eu sei que qualquer outra pessoa mal intencionada faria. Não, vamos fingir aqui, eu não vou fazer isso. Até porque eu também não vou entrar no caminho da mentira e no caminho das obras da carne. A gente tem tudo para viver uma igreja excelente. Eu vou dizer um negócio para vocês, irmão, mais um. Nós que estamos aqui, começa por mim aqui, pastor Guilherme, começa aqui, todos nós estamos aqui. Você que está nos assistindo pela internet. Nós temos tudo para viver uma glória que não tem fim. É só olhar a Bíblia. A Bíblia diz, e vos chamarão felizes. A Bíblia diz, e serão por cabeça. A Bíblia diz, e mostrarei a diferença. A Bíblia diz, eu estou com eles. A Bíblia diz, mais que vencedores. A Bíblia... Aí chega na hora da prática, está tudo contra. Deus está mentindo. Não. A falha não está em Deus. A falha está em a gente querer viver fora da adoração no Espírito e viver fora da adoração da verdade. São estes, o do Espírito e da verdade, que o Pai procura. Veja que o Pai não procura adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores. Assim seja, assim disse o Senhor.